Olá, como estão? Todos bem? Vamos fazer a nossa revisão então para o concurso de Canoas, Banca Objetiva. Eu sou a professora Clarissa, do curso Vigor, Conhecimentos Pedagógicos, e nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões da banca de vocês para o concurso de Canoas, certo? Então, eu preparei aí um simulado para vocês com questões da objetiva do ano de 2023. Eu vi que no concurso de vocês está dizendo que são 5 alternativas, mas eu não encontrei nenhuma prova da objetiva com 5 alternativas, então nós vamos trabalhar com 4 conforme eles têm disponibilizado aí nas redes, certo? Então, eu trouxe questões de todos os cargos para que todos possam se sentir contemplados. Então, o simulado está aí abaixo, no link abaixo do vídeo, né, que vocês estarão recebendo. Então, vocês podem abrir o simulado, eu sugiro que imprimam, né, para a gente poder ir conversando, ou que vocês tenham bem à mão, assim, ou pelo menos lendo o que a gente vai conversando aqui, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui um pouquinho para trás. Então, nós vamos começar pela questão número 1, que fala sobre a avaliação da aprendizagem. Lembrando sempre que a avaliação é contemplada lá na LDB, dizendo que ela tem que ser levado em conta os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e que ela também deve ser ao longo do processo, ou seja, processual, e que não se tenha mais, de preferência, aquelas avaliações só ao final de trimestre, bimestre ou semestre, enfim. Então, vamos lá. Número 1. Considerando as práticas de avaliação da aprendizagem, assinale a alternativa que preenche ambas as lacunas abaixo corretamente. Então, nós temos uma palavra que vai preencher as duas lacunas, certo? Então, vamos lá. A avaliação da aprendizagem existe propriamente para garantir a qualidade da aprendizagem do aluno. Ela tem a função de possibilitar pontinhos da aprendizagem do educando. Observar bem que estamos falando de pontinhos e não de classificação. Então, quase que eu dei a resposta, né? Então, assim, a palavra que preenche igualmente as duas lacunas é a qualificação, de qualidade, certo? Então, ela tem a função de possibilitar uma qualificação da aprendizagem do educando e observar bem que estamos falando de qualificação e não de classificação. Então, eles usaram a qualificação para qualidade, certo? Então, letra B. A 2. Sobre as ações preventivas contra a violência no âmbito escolar, em especial o bullying, analisar os itens abaixo. Bom, o que nós temos que saber sobre o bullying? O bullying é uma ação sistemática de um aluno ou de um grupo de alunos sobre outro aluno, um grupo de alunos. Então, assim, ela é sistemática. Nós temos que lembrar que quando eles fazem uma brincadeira inadequada, quando eles falam uma coisa inadequada aleatoriamente, isso não é bullying. O bullying é sistemático, certo? Então, isso é só para vocês pensarem também. Vamos ver a 2. Sobre as ações preventivas contra a violência no âmbito escolar, em especial o bullying, analisar os itens abaixo. Evitar promover atividades que exijam cooperação. Muito antes, pelo contrário,
né? Nós temos que fazer atividades que exijam cooperação e integração entre os alunos, trabalho conjunto, enfim. 2. Conscientização e sensibilização dos funcionários da escola sobre o problema, evitando alertar os pais e responsáveis sobre esse tema. A gente não evita, inclusive, se for possível, a gente trabalha com os pais, né? Já que os pais, dentro da gestão democrática, eles estão dentro da escola para que cada um cumpra o seu papel, né? Especificamente. Então, essa também não. Romano 3. Instituição de um canal claro e eficiente de fala e de escuta que promova o relato de vítimas sobre suas experiências de bullying. Sim, essa é possível fazer. A gente pode fazer um círculo de construção de paz, por exemplo, em que aqueles que sofrem sistematicamente essas ações, ou seja, o bullying, possam falar como se sentem a respeito disso. Ok, essa está certa. Formação dos profissionais da escola, diretores, coordenadores, professores e funcionários também é uma ação preventiva, ou seja, trabalhar com toda a equipe da escola para uma prevenção e até para eles terem claro como é que isso acontece também está correto. Então, estão corretos somente os itens 3 e 4. Tá bom? 3. Com relação aos direitos de inclusão escolar, assinalar a alternativa correta. Vamos lembrar que a inclusão, ela tem a sua primeira fala na Constituição em 88, em seguida no ECA em 90, depois na LDB em 96, no PNE, em todas os demais documentos da educação. Então, nós temos que pensar assim, na LDB está dito que os educandos devem estar preferencialmente, esta é a palavra, dentro da sala de aula do ensino regular. Ainda prevê em todos os que os alunos tenham todo um material com que se vá trabalhar com eles, de acordo com a especificidade de cada um, bem como se prevê que os alunos tenham atendimento educacional especializado nas escolas de ensino regular, e o AEE, ele existe dentro das escolas, é uma sala com um profissional qualificado e capacitado, muitas vezes concursado para o AEE, ou então que tenha estas qualificações, essas formações, e então é desviado de função para o AEE, certo? Então, vamos ver aí a alternativa correta. Nós temos, vamos ver, a diz o seguinte: a Constituição Federal de 88 preconiza o direito de todas as pessoas com deficiência à educação, bem como acrescenta a essas pessoas o direito ao atendimento educacional especializado. Então, eu acredito que aí esteja a nossa correta, porque a B diz assim: crianças especiais devem ingressar em escolas especializadas, sendo proibido de frequentar escolas regulares. Não se fala crianças especiais, e sim educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e ou superdotação, né? Alunos especiais ainda são vistos pelos demais com desprezo e desdém, de modo a defendê-los do preconceito. É mandatório frequentar instituições próprias não regulares? Não é isso que se prevê. E é facultativo ao portador de necessidades especiais frequentar escolas regulares. No entanto, há leis que garantam a sua inclusão na esfera social ou educacional. Não é a palavra que tem na LDB nem na Constituição facultativo, e sim, eles não podem optar entre fazer ou não, isso seria o facultativo, e sim, eles devem estar preferencialmente na sala de aula do ensino regular. Por que preferencialmente? Porque nem todos poderão estar na sala de aula de ensino regular de acordo com a sua especificidade,
certo? Então, é preferencialmente, não facultativo. Então, nós temos como correto a letra A. Na 4, a aprendizagem da leitura e da escrita depende, em grande parte, da bagagem linguística recebida pela criança antes de ingressar no ensino fundamental, das práticas realizadas em casa ou em outros ambientes. Recebem um nome de habilidades metalinguísticas, aquelas que decorrem de práticas que desenvolvem a linguagem oral e favorecem a tomada de consciência da fala. Olha só, tomada de consciência da fala, que já está praticamente dando a resposta. É uma afirmação, né? Então, a questão já está trazendo uma afirmação. Uma dessas habilidades é considerada essencial no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, pois facilita a compreensão do princípio alfabético e trata-se da flexibilidade cognitiva, não, memória operacional, não, informação verbal, não. Então, como ali em cima já falou vamos ver aqui que eu chamei a atenção de vocês, de tomada de consciência da fala, está falando da consciência fonológica. Não é que a gente, então, permite aos nossos alunos associar o som à sua letrinha, né? A, ba, que é o b, com a, b, a, b, a, não é? Então, essa é a consciência fonológica. Quando a criança vai tendo a consciência de sons, né, que cada letra e depois juntos nas sílabas elas formam um outro sonzinho do b com a, b, né? Essa é a consciência fonológica, então. Então, letra C. 5. Piaget, através de sua teoria acerca do desenvolvimento infantil, percebe que o conhecimento acontece através de uma adaptação da criança à realidade, através do movimento de busca do novo e do movimento de mudança no sujeito. Dessa forma, o desenvolvimento infantil acontece num processo de... Então, vamos lembrar Piaget. Piaget traz os conceitos de assimilação e acomodação, ou seja, assimilação, quando um novo conhecimento é ofertado aos nossos educandos, ele assimila, ou seja, ele vai prestando atenção no que o prof está explicando, acomoda, e quando, então, ele assimila e acomoda aquilo que está sendo construído naquele momento, esse conhecimento se adapta e, em seguida, a equilibração, ou seja, está formado um novo esquema, dentro daquele esquema está aquele conhecimento, que em seguida se desequilibra quando vem um novo conhecimento e nós estamos assim constantemente na nossa vida, certo? Então, nós temos aí na 5 a D, a equilibração como correto, porque é um processo de assimila, acomoda, adapta, equilibrado está, um novo esquema formado, e aí se dá um novo processo de desequilíbrio, quando o aluno vê, estão me explicando outra coisa diferente. Aí desequilibra, assimila, acomoda, adapta e equilibra novamente, tá bom? Então, na 5, letra D. 6. É a consciência que a criança passa a ter sobre o próprio corpo, das partes que compõem e das possibilidades desse corpo, tanto em movimento como em posição estática. O conceito expresso refere-se a ou ao. É muito importante para as crianças, desde a educação infantil, terem a consciência do seu esquema corporal, não é? Do espaço que eles ocupam, que nenhuma outra criança pode ocupar aquele espaço,
dos seus movimentos, não é? Por isso, muitos autores orientam que se tenha espelhos ali desde a educação infantil para a criança se observar, ver que ela ocupa um determinado espaço, que aquele espaço é dela, não tem como outra pessoa ocupar aquele espaço, outra criança, outro coleguinha. Então, o que a criança precisa ter o conceito de esquema corporal, até porque ele também reconhecendo o seu esquema corporal, ele passa a mudar inclusive o seu desenho, não é? Ele se observando, nós temos lá num primeiro momento as garatujas, em que as crianças fazem risquinhos, né? Quando querem representar um corpo, às vezes fazem uma bolinha, uma forma mais ou menos assim, colocam 2 pontinhos como se fossem olhos, e depois esse desenho ele vai se aperfeiçoando. Muitas vezes, depois desse círculo ou desta forma, um pouco disforme, eles colocam 2 bracinhos saindo dali, 2 pezinhos, e conforme eles vão então tendo esta consciência do esquema corporal, é que aí então eles separam o tronco da cabeça e vem uma cabeça, um tronco e às vezes os bracinhos e os pezinhos saindo desse segundo desenho, que seria o tronco. Depois então vem o pescocinho que liga a cabeça ao corpo. Muitas vezes eles já colocam 2 linhas fazendo o braço e se encontrando abaixo, da mesma forma as pernas. Depois, então, vem os dedinhos no final dos bracinhos e os pés ali no final das pernas, ou seja, esse esquema corporal é importante a criança ter esse conceito, não é que vai se formando dele observar tanto o seu esquema corporal quanto dos colegas, também vai se mostrando no desenho. Então a gente consegue ir observando através dos desenhos quando ele também toma consciência do seu corpo e do seu esquema corporal, certo? Então ali na 6 nós temos a letra A, porque aqui está falando de movimento, né? Movimento do corpo, posição estática, consciência que tem sobre o próprio corpo, então isso não se refere à lateralidade, motivação ou raciocínio espacial, e sim ao esquema corporal, certo? A 7. A maneira como cada um vê a si próprio depende também do modo como é visto pelos outros. As crianças vão gradualmente percebendo-se e percebendo os outros como diferentes, permitindo que possam acionar seus próprios recursos, o que representa uma condição essencial para o desenvolvimento da... Bem, aqui nós estamos vendo a situação de aceitação, né? Como se enxerga, como os outros a enxergam, e isso a gente sabe que começa ali na educação infantil, estende-se pelos anos iniciais, e tanto a supervisão como a orientação precisam conhecer esta criança da maneira como ela se vê, certo? Então, elas vão se percebendo e percebendo os outros nas suas diferenças, e aí, para trabalhar com essas diferenças, elas acionam então aqueles conhecimentos que elas já construíram desde que estavam lá na família ou em outros ambientes, espaços não formais, como igrejas, clubes, associações, ONGs, movimentos, enfim. Ela já vai tomando essa consciência, e nós não podemos esquecer que os nossos documentos dizem que essa nossa criança, esse nosso educando está na escola porque nós desejamos que ele seja um sujeito autônomo, crítico,
consciente dos seus direitos e deveres. Então, nós temos aí a letra A, a autonomia, como alternativa desta questão número 7, certo? 8. A BNCC assegura 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento na etapa da educação infantil. Então, eu deixei aberto, o computador aberto aqui ao lado, certo? Deixa eu chegar um pouquinho mais para frente. E eu quero trazer para vocês, então, esses 6 direitos de aprendizagem. Antes disso, lembrando, primeiro, é importante aí para o pessoal da educação infantil, nós temos 2 eixos estruturantes das práticas pedagógicas ali na educação infantil, que são as interações e as brincadeiras. A gente sabe que na educação infantil nós vamos trabalhar muito com o lúdico, até em função deste período sensório-motor e pré-operatório, em que a criança se encontra, segundo Piaget. Então, nós precisamos usar da ludicidade, ou seja, da brincadeira, bem como as interações são extremamente importantes, né? O encontro da diversidade, das diferentes culturas, enfim, de que cada criança vem lá da sua família, certo? Então, nós temos 2 eixos estruturantes, que são as interações e a brincadeira, e os direitos de aprendizagem são 6: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. São os 6 direitos de aprendizagem que a criança tem. E aí vocês anotem aí: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E nós temos aí, então, como um dos 6, na questão 8, o brincar, certo? Então, o brincar, as interações e a brincadeira são os 2 eixos estruturantes das práticas pedagógicas na educação infantil, e os 6 direitos de aprendizagem, que são conviver com outras crianças e adultos, brincar todos os dias, cotidianamente, como diz aqui, de diversas formas, participar ativamente com adultos e crianças, explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, expressar como sujeito dialógico, ou seja, que dialoga, né, que é criativo e sensível, e conhecer-se para criar sua identidade pessoal, social e cultural. Então, nós temos aqui como correta na 8 apenas a, que é brincar, tá bom? 9. A respeito de interação, marcar C para as afirmativas certas, E para as erradas, e após assinalar, deixa eu vir aqui, eu tô arrumando aqui no simulado de vocês, tinha deixado separado. Vamos ver o que está certo ou errado. Na educação infantil, o domínio da fala diversifica as modalidades de interação, favorecendo o intercâmbio de ideias, realidades e pontos de vista. Vamos lembrar um pouquinho de Vygotsky? Vygotsky diz que é através da linguagem que a criança desenvolve o seu pensamento. Quanto mais ela vai aprendendo palavras e aprendendo a linguagem, ela vai desenvolvendo o pensamento, e desenvolvendo o pensamento, mais ela vai reorganizando a sua linguagem, e a partir disso, então, ela na interação com o outro, né, ela vai construindo essa aprendizagem. Então, tá correto. Vamos ver a outra. Ação do professor de educação infantil como mediador das relações entre as crianças e os diversos universos sociais nos quais elas interagem, possibilita a criação de condições para que elas possam gradativamente desenvolver
capacidades ligadas à tomada de decisões, à construção de regras, à cooperação, à solidariedade, ao diálogo, à dialogicidade, não é? Que nós vimos na outra, ao respeito a si mesmas e ao outro, assim como desenvolver sentimento de justiças e ações de cuidado para consigo e para com os outros. Então, aqui nós temos uma questão absolutamente certa que vem assim, com muitas coisas, muitos conteúdos solicitados, certo? O professor, então, ele é tido nesta concepção de tendência progressista, crítico-social dos conteúdos como mediador, né? Nós temos lá a tendência liberal da educação, em que o professor é o dono do saber, não é? Na progressista, nós temos o aluno como protagonista, é ele que constrói o conhecimento, é a serviço dele que nós estamos, e o professor, então, é o mediador dessas relações, que é também o que o Vygotsky nos diz que somos, né? Que nós fazemos esse papel de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, o mediador dessas relações, então, dessa construção de conhecimento. Então, essa segunda também está certa, vamos ver a terceira. E isso não é só na educação infantil, tá, pessoal? Isso é nos anos iniciais, é no decorrer da nossa vida, é no fundamental, anos finais, é no ensino médio, e o professor vai ser sempre esse mediador, não é entre o aluno e conhecimento, não é só o professor que faz esse papel, um outro aluno que esteja contribuindo com seu conhecimento aos outros também passa a fazer parte nesse momento da ZDP, é a Zona de Desenvolvimento Proximal, segundo Vygotsky. Então, aqui fala de educação infantil, mas nós temos esse construtivismo, esse socioconstrutivismo, não é? Através da interação pessoal e a construção do conhecimento ao longo da vida. E na educação infantil, as crianças têm preferências por brincadeiras individuais, portanto, pouco se interessam pelas interações. A gente viu, inclusive, falando ali dos 6 direitos de aprendizagem, que não é assim. É através do lúdico e da interação com o outro que a criança constrói seu conhecimento. Essa está errada, então nós temos como alternativa correta a letra A, que é certo, certo e errado, tá bom? Os estágios do desenvolvimento humano, segundo Piaget, são. Então, eu vou aqui sempre trazendo algumas coisas que eu deixei aberto aqui para vocês, no computador ao lado, né? A gente sabe que o Piaget, ele é um biólogo, não é? Que estudou como se dá a construção do conhecimento aqui no cérebro, a construção da inteligência no ser humano, da mesma forma Vygotsky, Vallon, inclusive aproveitando, Vallon também tem etapas de desenvolvimento, assim como Piaget. Vallon era um médico, não é? Que entre outras habilitações, formações, também estudou como se construía a inteligência. O Vygotsky nós temos como psicólogo, não é? Que também estudou isso, como se constrói, então todos construtivistas de construção de conhecimento, a teoria deles está toda aqui no cérebro, não é? E a gente sabe que o Piaget, então, diz que nós precisamos ter uma maturação biológica e ele tem 4 etapas, né? O sensório motor, que é quando a criança ali está construindo os seus novos conhecimentos, seus primeiros ali conhecimentos de 0 a 2, mas por reflexo, por instinto, não é? Uma criança quando nasce e ela suga, né, o peito da mãe para se alimentar, ou a mamadeira,
ela não sabe que aquilo ali é uma mamadeira, que tem um alimento que vai permitir que aquilo ela não morra de fome, enfim, é instinto, é reflexo. Então, estes primeiros momentos são muito baseados em instintos e reflexos do ser humano como um animalzinho que está ali, que vai construir a aprendizagem de ser humano, como nos diz Morin, né? Morin nos diz, Edgar Morin, se escreve Morin, Edgar Morin, não é? Porque ele é francês. Ele diz que o homem tem que aprender a ser humano, não é? Ele tem que se humanizar. Então, este pequeno animal que a gente sabe que é um ser humano, ele vai começar ali no sensório motor de 0 a 2, depois ele vai para o pré-operatório de 2 a 7, depois para o operatório concreto de 7 a 11, 12, depois disso entra no operatório formal e esse operatório formal, nós, a partir do 11 ou 12, a gente vai aí ao longo da vida, não é? Sempre construindo novos conhecimentos. E o que nós precisamos saber mais que o pré-operatório, é aquele período simbólico ali do faz de conta, não é? Já falei do sensório motor, onde a criança vai então muito através das brincadeiras do faz de conta e do simbolismo disso, é um on, é um avião. Se ela simboliza nessa caneta um avião, ela tem construído aqui o que é um avião, não é? E então ela sabe o que é e ela consegue demonstrar para nós através do faz de conta, bem como eles viram super-heróis e é um momento que a gente tem que ter cuidado, porque eles podem tentar agir, né, como super-heróis, enfim, e tentarem se atirar ali do sofá com uma capa de faz de conta. É o mundo do faz de conta, né? E o que a gente pode falar ali do operatório concreto? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. E também temos aí o operatório, então vamos voltar ao operatório concreto, é que estava saindo fora do ar aqui o meu, muito tempo parado o computador, eu tenho que dar uma mexida nele. E o operatório concreto, então, nós temos as crianças precisando manusear, tocar, e esse período ali no pré-operatório eles estão de 2 a 7, e no operatório concreto ali até uns 11, 12, e nós temos essas crianças bem dentro também dos nossos anos iniciais, eles precisam tocar, trabalhar, aprender a fazer, não é um dos 4 pilares da educação, para que eles consigam realmente construir esse conhecimento, não é? Eles não têm ainda o pensamento hipotético dedutivo, né? de pensar sobre. Então, eles precisam do concreto. E a partir do 11, 12, então, nós temos o operatório formal, que aí sim, eles conseguem construir hipóteses, fazer deduções, pensar sobre aquilo que estão fazendo, certo? Então, nós precisamos lembrar uma coisa também. Piaget fala
que nós não, as crianças, o ser humano, ele não pula as etapas, ele não passa, por exemplo, do sensório motor para o operatório concreto, ele não pula o pré-operatório, mas que as idades podem mudar de acordo com a qualidade daquilo que o aluno recebe antes de entrar na escola, que ele tenha contato com vários instrumentos culturais, não é? Ele pode adiantar as idades dessas fases, mas não pular nenhuma, certo? Então, aí nós temos como correto a letra C, sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. 11. Segundo Vasconcelos, sobre avaliação processual, analisar a sentença abaixo. Bom, a própria LDB diz que a avaliação é um processo e que nós temos que vê-la assim, né? Por que que é um processo? É um processo em que o aluno, a avaliação permite que o aluno vá construindo o seu conhecimento. Segundo a Jussara Hoffmann, ele vai cometer erros construtivos que ela traz lá de Piaget, porque o Piaget diz que existem erros construtivos que nos permitem, então, quando a gente analisa aquilo que errou, passar para outra fase, não é? A gente se dá conta, eu posso fazer diferente, vou fazer assim, e aí faz o certinho, não é? Então, ela é um processo, a avaliação é um processo, ela permite que o professor veja em que momento está o seu aluno, para que dali o professor possa avançar naquilo que ele está ensinando, certo? Então, vamos ver. A frase tem duas partes, vamos ver quais estão corretas. A avaliação processual envolve dar provas todo dia em várias situações, arrumando mais formas de gerar notas para o aluno. Tá errado, né? O que se quer é a qualidade, não a quantidade, como eu já falei. Então, o que a gente quer com a avaliação é ver se o nosso aluno construiu o conhecimento, se ele apreendeu aquilo que ele está construindo naquele momento de aprendizagem. E a avaliação, ela vai servir para esse aluno, inclusive, se reavaliando e reconstruindo conhecimentos. Então, tá errado. A avaliação processual deve estar efetivamente preocupada com a apropriação do conhecimento por parte do aluno. A avaliação, o professor deve pensar a avaliação assim, né? Para que eu consiga enxergar mediante a avaliação se o meu aluno apreendeu ou não. Então, nós temos a frase correta apenas em sua segunda parte, a letra C. Conforme Morin, uma das regras, das exigências da era planetária é pensar na sua. Então, o Morin, ele diz que a gente tem que sempre pensar no todo, no global, primeiro, e fazer o aluno pensar nesse global, para que depois o aluno consiga entender ali o seu contexto, do seu país, do seu estado, do seu município, da sua escola. Então, o Morin fala que a exigência da era planetária é pensar na globalidade, que apenas o aluno entendendo o todo consegue entender as partes, ou seja, o seu contexto pessoal. Então, a 12, globalidade, letra B. Então, lembrando que o Morin é um pouquinho diferente do Perrenot. O Perrenot já diz que nós temos as nossas competências, as nossas habilidades, e a partir delas, a gente, então, é que vai entender o todo, tá? Isso é só para vocês pensarem ali na hora da prova, caso venha alguma questão também do Perrenot falando em competências e habilidades, que cada um vai ter as suas,
vai desenvolver as suas de acordo com as suas preferências, de acordo com seus conhecimentos construídos, mas o Perrenot também fala que nada impede que a gente possa construir as outras que a gente até não gosta tanto, tá bom? 13. Segundo Freire, a prática educativa contempla os seguintes aspectos, exceto, todas certas, né? O Freire diz que a prática educativa exige a afetividade, prática educativa, né? Do professor que está educando. Então, o Freire diz que o professor, que essa prática educativa precisa ter afetividade, sim, precisa ter alegria de conhecer, precisa ter capacidade científica, porque o professor estuda, o professor ele tem domínio científico e técnico, não é? Do seu conhecimento, daquilo que ele precisa fazer em sala de aula, então precisa ter capacidade científica. Só que ele diz assim, ó, esse domínio técnico não tem que estar a serviço da permanência. Essa capacidade científica, ela não tem que estar a serviço da permanência. Por quê? Porque nós humanos, nós seres humanos, nós podemos aprender sempre, mudar de acordo com aquilo que nos é apresentado, de acordo com aquilo que vivenciamos, experienciamos, enfim. Então, não tem nenhum domínio técnico a serviço da permanência, certo? Então, na 13, o que está errado é o domínio técnico a serviço da permanência na letra D. Não sei se vocês estão escutando aí, mas tem uma chuvarada aqui fora que pode estar atrapalhando o nosso som. Eu tô com tudo fechado, mas a chuva tá muito forte, tá? 14. De acordo com Vygotsky, em relação às funções psicológicas, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Então, eu quero trazer aqui para vocês, deixa eu procurar aqui uma coisa. O Vygotsky trabalha com duas nuances, tá? De funções psicológicas. As funções psicológicas superiores são todas aquelas que o ser humano desenvolve ao longo da sua construção do conhecimento, que é memória, consciência, percepção, atenção, fala, pensamento, vontade, formação de conceitos, emoções, enfim. Isso tudo que caracteriza o ser humano, certo? E as funções elementares são aqueles que todos os animais do planeta têm, certo? As funções elementares, elas são aquelas que os animais têm, por exemplo, que é quando, por exemplo, em um assalto, por exemplo, a gente age por impulso, não é? Impulso qualquer animal tem. Então, isso é o elementar, certo? Mas as superiores, não é? As funções psicológicas que nos diferenciam dos outros animais são aquelas que eu falei antes, que
nos possibilita um pensamento abstrato, raciocínio, capacidade de planejamento que os outros animais não têm. Isso é característica do ser humano. Então, são as funções psicológicas que nos diferenciam destes demais, certo? Então, as funções psicológicas superiores são essas que nos diferenciam dos demais, incluindo linguagem, não é? Pensamento. E as elementares, então, são aquelas que todos animais têm e que acabam assemelhando todos os demais, não é? Que são instinto, inclusive, para todos os animais, e essas então são as elementares e não superiores, certo? Então vamos lá. Ao enfatizar as origens inclusive eu já falei isso para vocês numa das questões anteriores. Ao enfatizar as origens sociais da linguagem do pensamento, inclusive um dos livros do Vygotsky tem esse nome, Construção Social da Mente, né? Vygotsky seguia a linha dos influentes sociólogos franceses, mas até onde se sabe, ele foi o primeiro psicólogo moderno a sugerir os mecanismos pelos quais a cultura torna-se parte da natureza de cada pessoa. Por quê? Porque é no meio social, é pela mediação de todas essas relações sociais que nós construímos o nosso conhecimento, certo? Então, essa frase aqui de sendo preenchida com linguagem, pensamento e cultura é o que fala de Vygotsky, não é? Tanto que a teoria dele também é conhecida como sociocultural. Ah, mas é o nome da mesma corrente do Saviani. É aquilo que se tem para a teoria progressista crítico-social dos conteúdos. É a mediação cultural fazendo tudo isso acontecer, tá bom? Então, 14, letra B. 15. Agora vem o Saviani aí. Em relação à pedagogia histórico-crítica expressa por Saviani, analisar os itens abaixo. Então, possui uma relação muito distante da realidade escolar e essa concepção surgiu em decorrência das necessidades impostas pela sociedade à escola, distante jamais, certo? A histórico-crítica, que o Saviani chama de histórico-crítica e o Libânio de crítico social dos conteúdos, é aquela que aproxima a escola desta mediação que Vygotsky nos apresentou, cultural, social, que nós somos sujeitos do nosso tempo, somos seres históricos culturais, a nossa história, a nossa cultura nos trouxe até aqui e nós faremos desta cultura uma outra, modificando esse meio social e fazendo ele se transformar constantemente, certo? Então, a primeira está errada. E a segunda envolve a necessidade de compreender-se a educação no seu desenvolvimento histórico objetivo e, por consequência, a possibilidade de articular-se uma proposta pedagógica cujo compromisso seja a transformação da sociedade, bem certinho, somente a 2 correta, certo? 16. Segundo Freire, em relação à pedagogia da autonomia, assinalar a alternativa correta. A correta. Então, vamos lá. A primeira está dizendo assim: é falso tomar como inconciliáveis seriedade docente e alegria, como se a alegria fosse inimiga da rigorosidade. E eu vou dizer para vocês que aqui está a nossa correta, porque é falso tornar inconciliáveis, como se não pudessem viver juntas, seriedade docente e alegria. O
Paulo Freire diz que assim é possível, precisam conviver juntos. Seriedade docente, porque eu sei o meu papel, eu sei o que eu passei até aqui enquanto educador, eu me formei para isso. E eu posso ter autoridade, eu não posso ter autoritarismo, isso é seriedade docente. O professor ter autoridade dentro da sala de aula, do seu espaço pedagógico, e pode sim essa seriedade docente e alegria conviverem juntas, porque a alegria, ela não é inimiga da rigorosidade metódica. Ai, Paulo Freire fala em rigorosidade metódica? Sim. O que é isso? É o conhecimento que nós temos das metodologias, de planejamento e de como se deve dar aula, certo? E então, esta é a falsa. É a falsa porque diz ali, é falso tomar como inconciliável, está correto, tá bom? Então, nós precisamos pensar nisso. É um pouquinho complicado, mas eles trazem essa pegadinha aí. Porque a outra diz assim, ó, ensinar nada tem a ver com procura, boniteza e descoberta. Para Paulo Freire, tem tudo a ver, certo? Então, ensinar tem a ver com a busca, com a procura, com a boniteza, com a descoberta. Então, essa não está correta, porque está dizendo ensinar nada tem a ver sim. Deve-se condicionar a avaliação do trabalho escolar de um aluno ao maior ou menor bem-querer que se tenha por ele. Nunca. Paulo Freire diz que a gente tem que ter bem-querer a todos. E atividade docente acontece de maneira isolada da discente. Não é isolada, a atividade docente e discente, elas trabalham juntas para Freire. E é sim uma experiência alegre por natureza. Então a primeira parte estaria errada e a segunda certa. Então a única que é correta é que ele diz: é falso tomar como inconciliáveis, porque a gente tem que fazer isso, certo? Então é a 17. Em seu texto A Prática Educativa, Como Ensinar, Zabala defende que o papel ativo e protagonista do aluno não se contrapõe à necessidade de o papel também ativo do educador. Lógico, os dois têm papel ativo. O que é o papel ativo? É os dois fazerem parte do processo ativamente, irem em busca, protagonizarem, não é? Lógico que a gente sabe que hoje o aluno tem o papel de protagonista, mas isso não quer dizer que o professor não tenha um papel ativo nisso. O professor é o mediador, ele está ali para conduzir todas essas questões de ensino, tá bom? Nessa perspectiva do autor, o papel ativo do educador se caracteriza quando, vamos ali para a letra D, o professor age de maneira que a natureza da intervenção pedagógica estabeleça os parâmetros em que se pode mover a atividade mental do aluno, passando por momentos sucessivos de equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio. Então, Zabala, ele acredita e estudou o construtivismo, a construção do conhecimento, que diz que a gente vive em constante equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio, porque cada vez que nós estamos frente a um novo conhecimento, a gente eu já expliquei isso, Piaget desequilibra, reequilibra, e quando fica em equilíbrio, a gente começa tudo de novo. Então, letra D. 18. Sobre o processo de ensino e aprendizagem, é correto afirmar que... Então, vamos ali para a correta. Que o aluno é responsável pela sua aprendizagem, da mesma forma que o professor, através de sua atuação e orientação, permite que essa construção se amplie, se aprofunde, e dessa forma a relação dinâmica entre professor e aluno será a chave nesse processo.
Então, o que que nós temos aí? Essa relação dinâmica entre professor e aluno, já falamos várias vezes através das nossas aulas, acontecendo sempre, o professor mediando esse processo, bem como o aluno é responsável pela sua aprendizagem, da mesma forma que o professor atua e orienta essa construção de aprendizagem, de conhecimento, para que ela se amplie e se aprofunde, certo? Em relação à avaliação mediadora proposta por Hoffman, analise a alternativa correta. E nós já falamos da Hoffman, a correta está na letra A, que diz assim, ó: busca analisar teoricamente as várias manifestações dos alunos em situação de aprendizagem. Para acompanhar suas hipóteses, vamos lembrar que a Jussara Hoffman acredita muito no construtivismo, ela é seguidora e acredita nas etapas de desenvolvimento ali propostas por Piaget, bem como ela sabe que existe uma mediação do conhecimento também proposta por Vygotsky, ela não descarta as teorias, então ela sabe que os erros construtivos vão permitindo que os educandos passem de estágios, de etapas, né, de conhecimento. Então, a letra A busca analisar teoricamente as várias manifestações dos alunos em situação de aprendizagem para acompanhar suas hipóteses, de forma a exercer uma ação educativa que lhe favoreça a descoberta de melhores soluções ou a reformulação das hipóteses preliminarmente formuladas, ou seja, tu pensasse assim aqui, não está correto, mas como tu poderias pensar diferente para chegar a uma outra resposta? Não é? Isto é a mediação, é a avaliação mediadora, e ela faz isso inclusive a partir da educação infantil, certo? Através dos erros construtivos, os alunos vão avançando em suas hipóteses e o professor vai mediando isso, o professor vai fazendo anotações para ver quando o aluno está fazendo essas mudanças das hipóteses, para depois colocar ali na educação infantil, por exemplo, num parecer descritivo, certo? E a nossa última, conforme Vasconcelos, a escola e o professor devem ser criativos e buscar alternativas de superação da não aprendizagem. Em relação às práticas que se direcionam a isso, assinalar a alternativa incorreta. Então, o Celso Vasconcelos diz que a gente faz um planejamento voltado sempre que o aluno, a gente, enquanto educadores, faz um planejamento para que o aluno vá, então, a partir do nosso planejamento, fazendo as suas construções, e esse planejamento, ele deve levar em conta não só avaliar o aluno quantitativamente, mas qualitativamente, porque dentro do nosso planejamento a gente já prevê avaliações, não é? Então, nós temos que superar sempre a não aprendizagem do aluno com os nossos planejamentos. E a incorreta seria C, organização de turmas agrupando-as em classes problemas. Não é isso que se quer, não é? Quando a gente faz um planejamento, a gente faz trabalho de grupo em sala de aula, a gente adequa a proposta de trabalho do professor às necessidades dos alunos, é para isso que a gente planeja, é para isso que a gente avalia, e a gente faz diversas atividades em sala de aula. Tudo correto, então a A, a B e a D, a C incorreta. Lembrando que em nenhum momento de avaliação se diz, não pode ter trabalho individual sem consulta, não pode ter uma prova individual. Pode, entre uma das diversas atividades, certo? Então, aqui a gente passou, assim, amplamente pelos nossos conteúdos. Eu desejo a vocês aí
que consigam, lá na hora da avaliação, trabalhar, da prova de vocês trabalharem com cautela, com cuidado, analisando bem cada questão, lembrando do que a gente foi conversando ao longo do processo. Tenham atenção se as questões vêm trazendo a crítica que os autores fazem, porque ainda fazem críticas ao que se faz hoje, ou se vem pedindo aquilo que os autores pedem para mudar isso definitivamente, que já deveria estar mudado desde 96 com a nova LDB. Então, façam essa análise. Lembrem que, assim, a gente precisa ter cuidado com como é colocado nas questões as pegadinhas, não é? O que vocês têm que saber é que vocês fizeram uma universidade, vocês têm o conhecimento, nas nossas aulas nós relembramos tudo e vocês precisam ter atenção. Lembrem que o Estado com E maiúsculo se refere ao tanto a município como Estado, como a governo federal, né? Por exemplo, qual é a responsabilidade do Estado com E maiúsculo com referência à educação? É educação básica, certo? É educação infantil, ensino fundamental e médio. Esta é a obrigação do Estado com E maiúsculo, porque o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem, por exemplo, o que é responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul? Oferta de ensino médio, é uma outra coisa. Então, fiquem atentos a essas possíveis pegadinhas, com atenção, e eu acredito que vocês saiam-se aí com sucesso, certo? E aí, nos deem notícias aí depois da prova, que se tiverem dúvidas em alguma questão que vocês acreditam estar certa e que a banca, após lançar o gabarito preliminar, me chamem para que a gente possa ver então essa dúvida de vocês, certo? Um grande beijo e a gente vai estar junto e que os nossos teóricos, os nossos deuses da pedagogia, que são os nossos teóricos da educação, estejam com vocês. Até breve.